A didática da matemática nasceu na França no final dos anos 1960 e atualmente se desenvolve em vários países, principalmente na França e na Argentina. É um campo teórico especificamente voltado para os processos de produção do que acontece em sala de aula. Vocês vão ter que escrever na folha o maior número que vocês puderem. Segundo a didática da matemática, o conhecimento matemático é uma construção que se estrutura a partir da resolução de problemas. Um dos principais representantes da didática da matemática é Guy Brusseau. Provoquer de la part des enfants des réactions correctes du point de vue mathématique, des formulations mathématiques ou des énoncés vrais de mathématiques aide le projet des situations mathématiques. Esse jogo chama Fecha a Caixa. E ele pode usar assim no tabuleiro, estão vendo? Ou pode usar com as cartas. Mostra as cartas para eles. Com carta de baralho, mas que... ou carta que a pessoa fizer, tá? Então, ele começa assim, ó. Tudo aberto. E vocês estão reparando que tem número de 1 até quanto? 9. Até 9, tá? Então, o primeiro jogador começa com todas as caixinhas abertas ou as cartas viradas para cima, tá? E, como vocês podem ver, tem 2 dados, não tem? Tá aí na mesa de vocês. Aí o jogador joga os 2 dados juntos aqui. Dá para ver quanto que saiu? Não. 5 e 2, tá vendo? 7. Aí a pessoa pode fechar o próprio 7 ou qualquer soma que dê 7. Então, ele pode fechar o 5 e o 2, ou qualquer outras 2 cartas que seja igual a 7. No máximo 2, não pode fechar 3. 6 e 1. Aí a pessoa que vê. Vamos dizer que a pessoa fechou o 7, continua jogando, não é a vez do outro ainda, tá? Aí continua jogando, deu 3 e 1. 4. Posso fechar ou o 4, ou o quê? O quê? 2 e 2 não tem. 3 mais 1. Então, vou fechar o 3 mais 1. Continuo jogando, não é a vez do colega ainda, tá? Aí, essa carta, esses que ficaram abertos, eu conto ponto pra mim. Então, 6 mais 4, quanto é? 10. Então, eu tô com 10 pontos. Nesse jogo, é ruim fazer muito ponto. Quando a pessoa faz 45 pontos, ela sai do jogo, tá? Vocês vão ver que não é tão difícil fazer 45. Quem faz 45 perde. Não é que fazer muito ponto ganha. Nesse jogo, fazer muito ponto perde, tá? Aí, ó, acabei de jogar, vou passar a vez para o meu colega. Abro todas, é a vez dela. A mí me encanta ese juego y una de las cosas que quería ver un poquito es los diferentes problemas. Es un juego que involucra diferentes problemas relativos a sumas, ¿sí? Y una primera instancia de cálculo del puntaje de los 2 dados. Un segundo problema que es, bueno, qué casilleros, qué casas cierro, digamos, ¿no? ¿Qué casas cierro? Y para ello tengo que pensar en una composición del total de los dados, ¿sí? Composición o descomposición, pero de la cantidad total que obtuve en los dados, que puede ser una diferente. Es decir, si yo me saqué 6 y 4 en los dados y obtuve 10, puedo cerrar el 6 y 4, o puedo cerrar el 3 y 7, el 8 y 2, el 9 y 1. El tercer problema, que es calcular el total de puntaje, habilita que pueda haber varios sumandos, porque son todos los que me quedaron abiertos, ¿sí? Y hay un cuarto problema que es, una vez que tengo el total de puntaje que hice en esta jugada, porque no pude bajar más, lo tengo que sumar a lo que ya tenía. ¿Cuánto es 35 más 9? ¿Ya sabe? 35 mais 9 dá 46? 10 mais 35 dá quanto? Dá 45. 10 mais 35, 45. Se é mais 9, dá 45 también. Digamos, tu intervención ahí, que me parece riquísima, donde vos retomás y decís, bueno, pero 35 más 10, ¿cuánto es? O sea, vos le estás ofreciendo que establezca, que confronte con otros resultados y establezca relaciones como un criterio para validar
su respuesta, no le estás diciendo eso está mal, ¿sí? Le estás ofreciendo un que camino más piense, fácil para llegar. que piense en otros cálculos vinculados con eso para que confronte a partir de esas relaciones su respuesta. 35 mais 10 dá quanto? Quanto dá 30 mais 10? 40. Então, 35 mais 10 dá quanto? 49. 35 mais 10 dá quanto? 35, 45. Só que eu não estou somando 10, eu estou somando 9. Vai dar 45 ou menos que 45? 44. Muito bem. Y entonces vas haciendo ese camino y decís, bueno, 35 más 10. Y ella no te dice el resultado de 35 más 10. No. Entonces vos le decís 30 más 10. Seguís apelando a relaciones. Primero apelás a la suma de 10. ¿Sí? Primero apelás a la suma de 10. Que está, bueno, además le estás diciendo para sumar 9 conviene sumar 10 también. Después esto, digo, este es un hilo que es súper interesante para tomar con toda la clase después. Si uno continuara con el grupo, es algo bien interesante a retomar, ¿no? Cómo me apoyo en la suma de 10 para sumar 9. O en la resta sería también en otro. Entonces le decís 35 más 10 y no responde. Entonces decís 30 más 10, o sea, estás apelando a la suma de 30 más 10 para construir la de 35 más 10 para construir la de 35 más 9. Ese caminito es súper interesante. ¿Sí? Bueno, con números redondos y ya te dice 30 más 10, 40. Y ahí volvés. Y 35 más 10, 45. Y entonces 35 más 9 puede ser 40, va a ser más. No, va a ser 45, menos de 45, o sea, ese chequeo, 35 más 10 como 45, para establecer que si le sumo menos, uno menos, el resultado tiene que ser uno menos. Depois do 6, qual que vem? Isso! Então, olha lá, coloca o 7. Agora deixa ele fazer essa linha aqui. Ó, aqui 1 mais 2, quanto que vai dar? 3. Isso! E 1 mais 3, quanto que dá? Aqui, ó. Ó, 1 e o 3. Então, coloca aqui, ó. É aqui. Agora, 1 mais 4, quanto que vai dar? 5. Então, muito bem. Sem contar, você está fazendo? Muito bem. Pero hay un momento en que le preguntas 6 más 1 a un nene. Hay una cuestión fuerte que uno lo juega implícitamente. Cuando usamos el conteo para sumar, es que el conteo implica una suma de más 1. Uno va sumando 1, 1, 1, 1, digamos. Por eso nos está sirviendo para la suma. Y lo que uno hace con el cálculo es como está trabajando, es pegando saltos, entonces no barre uno por uno los números. Pensar que el sumar 1, es decir, el siguiente, es bien interesante. Está apoyado en el conteo. Estoy agregando 1, es el que le sigue. Identificar esto que vos notaste en ese grupo, ese es otro hilo para el análisis colectivo. Todos sabemos más 1, es muy fácil, todos dicen, ¿por qué es el siguiente? Porque yo tengo 6 y tengo 1, justo el que, o sea, el que sumar 1 porque es justo el siguiente y que esto es así para cualquier número. Entonces, bueno, ya sabemos sumar 1 y algunos esto lo extienden a 2, a cualquier número, ok. Esto, por lo que decíamos hoy de la conmutatividad, no es evidente para el 1 más 2, 1 más 3, 1 más 4. Habrá que reflexionar. Justamente, la grilla permite ver que tenés el mismo resultado para 1 más 4 que para 4 más 1. ¿Y por qué será eso? Porque digamos? aritméticamente da. No, digo, aritméticamente da. Claro, pero ¿por qué es equivalente eso? ¿Sí? Esto es un tema, es una de las puntas para tironear de lo que sale de esa grilla, ¿no? Otra punta que ya aparecía en el juego del cierra las casas, tiene que ver con que aparecen los mismos resultados en diferentes sumas, ¿sí? Que yo, el 12 me aparece en 6 más 6, en 8 más 4, en 4 más 8, en 7 más 5, me aparecen distintos casilleros. ¿Sí? Entonces, saber cómo ese mismo número me lo puedo armar con distintas sumas y una vía para tironear de ahí es por qué esas sumas me dan lo mismo. ¿Qué relación hay entre esos números? Entre 7 más 5 y 6 más 6, ¿qué pasó? ¿Sí? Pero las estrategias que utilizan los chicos que van a aparecer y que de hecho vos
en el momento que están conversando también hablas que querés movilizar eso, que van a aparecer para sumar estas cantidades, es, por un lado, estrategias que se apoyan en el conteo, ya sea, digamos, sobre el soporte de los puntos del dado, sobre el soporte de los dedos. Por otro lado, algunos niños van a apelar a un sobreconteo, es decir, agregar a uno de los números, contar a partir desde uno de los números agregando el otro. Que Priscila lo intenta, eso es claro lo que estás haciendo. 12 mais 6. 12, Guarda o 12. 13, 14. Não, cadê o 6 na mão? Na sua mão. Aqui tem 6, 12. Mais 6, continua. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ela falou. Certo? Outra pergunta. Que a nosotros nos parece, nos parecería que el sobreconteo es un procedimiento muy simple que casi va de la mano del conteo y sin embargo es un procedimiento que supone para los chicos una complejidad bien importante, ¿no? Por un lado supone la posibilidad de entrarle a la serie desde un número diferente de 1, es decir, empezar a contar desde un número diferente de 1 que requiere cierta flexibilidad y dominio en el manejo de la serie. Esto por un lado, pero por otro lado, estar realmente convencidos de que si yo le tengo que agregar 4 a 6, ¿no? Tengo que sumar 6 más 4 en el dado y hago 7, 8, 9, 10, que con ese 7, los 6 del primer dado los tengo ahí. O sea, y los tengo de la misma manera que si los hubiera pasado uno por uno, diciendo 1, 2, 3, 4. Bueno, esto que a nosotros nos parece una obviedad, que va de suya, para los chicos no es ninguna obviedad. A gente chama de sobrecontagem no Brasil. Sim. Mas os professores ensinam o procedimento como se fosse uma coisa muito simples. Eles dizem até, guarda um na cabeça, então as crianças fazem assim. Sim. Guarda na cabeça e seguem contando. É a linha e a coluna. Quanto que vai dar? Quanto que dá 1 mais 4? Sem contar, sem contar. 1 mais 4. 4 mais 1. 4 mais 1. O que vem depois do 4? Fica com 4 na cabeça e continua contando. 4. Guarda 4 na cabeça e continua a contar. 4 depois do 4 mais 1. 1. Ó, é 4 mais 1, não é? Guarda 4 na tua cabeça. Mais 1. Quanto que vai dar? Mas é mais o 4 que está guardado. Então conta. 4 mais 1. Quanto que dá? Conta. Vê se tem 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que deu? 5. 5. Então, 4 mais 1, quanto dá? 5. Então, arruma aqui. Pra quê? Porque você pôs 16. Aí o papai vai aparecer. Aí, vai. Isso, não tem importância. Agora, 5 mais 1, sem contar. 6. Aí! Esse, embaixo, nessa de baixo. 6 mais 1, sem contar. 6 mais 1, 11. 6 mais 1. Lembra que você fez? 5 mais 1, o que vem logo depois, não é? 4. 6 mais 1, o que vem logo depois. Não tenta adivinhar, pensa. Você tá chutando. Tem que pensar. 6 mais 1, qual? Ó, 5 mais 1, quanto é? 6 mais 1? 5. Olha o que você escreveu aqui. 5 mais 1, quanto deu? Quanto que deu aqui? 6. 6. 6 mais 1 vai dar quanto? Bueno, tenemos la posibilidad de disponer de resultados memorizados, ¿no? De resultados. Y de hecho es bien interesante, aparece una nena en una jugada, habían salido 6 y 6 y cuentan 12, vuelve a salir 6 y 6 y la nena recuerda que eso ya había salido y que eso era 12 y dice 12. Eu mexer com 35. Dá 12. 9. Ó, presta atenção, Karina, ó, a pergunta. Se deu 4 e 6, se deu 10, eu quero saber quais caixas que eu posso fechar. 9 e 1. O 9 e 1 é uma possibilidade? Então, peraí, segura aqui pra mim que eu vou anotar. Peraí. Então, eu quero um de cada vez. O 9 e 1 pode ser 9 mais 1 dá 10?
Que mais? A única possibilidade é 9 mais 1? 8 mais... Peraí. 8 mais 2? Eu quero que alguém vá conferindo. Vai vendo se dá 10. 8 mais 2 dá 10. Qual? Um de cada vez. 7 mais 3 dá 10? 5 mais 5 mais 5. 5 mais 5. E tem 5 mais 5 aí pra fechar? 5 mais 5 dá 10? Mas tem a caixa 5 e a caixa 5? Então, 5 mais 5 dá, mas não dá no fecha a caixa, né? Aqui a gente põe assim, não dá no fecha a caixa. É isso? Como vocês, a Marilene, tem um grupo que tem crianças de Fundamental 2 e Fundamental 1, eu dividiria os grupos para esse trabalho, mesmo para o jogo. Porque na hora do jogo, as crianças de Fundamental 2, elas vão muito rápido. E as de Fundamental 1, que são os menorzinhos, eles vão... Mais tempo, né? Eles precisariam mais tempo para pensar sobre o jogo, pensar matematicamente. Quando eles estão na interação com os mais velhos, tem hora que é interessante, mas tem hora que eles precisavam de um tempo maior, com mais tranquilidade. E eles são muito agitados, né? Então eles falam, gritam e tal, e aí fica pouco tempo para concentrar e pensar sobre o jogo. Então, qual que é a minha ideia? O que eu pensei é que, num primeiro momento, eles consigam pensar na soma dos dados sem precisar contar. E o que eu notei hoje? Que tem algumas crianças que têm dificuldade nisso. Então, para fazer 2 mais 1, eles precisam contar. A Jéssica, embora esteja na 4ª série, ela não consegue fazer isso. Então, você pergunta 2 mais 1, ela fala qualquer coisa. O falar qualquer coisa é uma coisa que acontece, Luana, com as crianças do ensino fundamental. Principalmente com os mais velhos. A Jéssica está na 4ª série, né? O que ela deve ter acostumado na escola é que matemática é uma coisa tão difícil para ela que responde